Senhor, hoje dia 27 de outubro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, antes que nós acordássemos, antes que tivéssemos, a alegria e o privilégio de acordarmos, o Senhor já havia tornado realidade todo esse dia e Ele já estabeleceu. Então nós estamos debaixo da sua cobertura, dos seus propósitos, da sua palavra, das suas promessas sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Bom dia, tia Rosália, paz do Senhor para a senhora também, Deus abençoe a senhora e todo mundo aí na região de soteropolitanos aí, Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos continuar lendo a palavra do Senhor e depois orando sobre a nossa casa, a nossa família. Estamos de jejum, jejuando pelo nosso país, por essas eleições municipais. Também eu tenho colocado em oração o que está acontecendo na Europa, Na Europa, em outros lugares aí do mundo, que eles estão chamando de uma segunda onda, sobre a pandemia, principalmente Itália, Espanha, França, que estão vivendo um momento muito crítico em relação à disseminação, desse vírus, da pandemia, da Covid-19, e nós estamos lendo e também ouvindo e assistindo e colocando diante do Senhor, claro, porque tem acontecido alguma coisa próxima disso lá já no estado do Amazonas. Então nós temos que orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus, porque a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos dependem do Senhor, como sempre dependemos. A Bíblia fala que se alguma coisa mortífera bebermos, não nos fará mal algum, dano algum, diz lá na palavra do Senhor. Mas, claro, que nós colocamos, nos cuidamos, toda a resistência imunológica, toda a capacidade de saúde, e para quem for constatado, for encontrado alguma coisa sobre a pandemia, sei lá, esses sintomas que estão falando por aí, já começa já com tratamento precoce, que é um conflito, de narrativas a respeito dessa situação, mas estejamos orando, nos cuidando, zelando pelo nosso corpo, pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Então nós temos que orar, porque a Bíblia fala que se nós nos humilharmos diante do Senhor, orarmos e nos arrependermos dos nossos pecados, Ele virá e sarará a nossa terra. Então, a Bíblia fala de que há sim uma condição maravilhosa, uma condição sobrenatural que o Senhor derramará sobre o nosso país, a nossa nação, o nosso povo, a nossa comunidade, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Exatamente o que eu tenho falado sobre ser sal da terra, Isso que nós falamos em Mateus capítulo 5, no versículo 13, que fala sobre ser sal da terra. Então, às vezes a gente ouve ainda as pessoas falando, olha, mas só eu sou temente a Deus na minha casa. Glória a Deus, é sinal que aquele lar, aquela família está, vamos dizer assim, correndo para os braços do Pai através dessa vida, através do testemunho, através da maneira de ser dessa pessoa. Então não é ruim, é bom, é maravilhoso. Por quê? Porque como Noé, nós temos que fazer a diferença onde estivermos. E ser sal da terra é exatamente incorporar essa responsabilidade e ao mesmo tempo expressar esse caráter cristão, expressar essa natureza de Jesus Cristo que agora faz parte integrante da nossa vida. Então é um momento crítico, é um momento crítico. É um momento que nós devemos orar, clamar, com certeza, mas também é o momento de nós estarmos refletindo
representando, reverberando o reino dos céus aqui na terra, em nome de Jesus. Depois a palavra do Senhor fala em Mateus 5, do versículo 14 a 16, sobre ser luz do mundo. Ser a luz do mundo já não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa, né? Por quê? Porque já é a expressão, né, verbalizada, a expressão não apenas vivida, mas agora manifestada através da minha boca, através da minha maneira de ser, mas também através da minha pregação, do meu testemunho pessoal sobre quem é Jesus Cristo e o que significa ser um cidadão do céu, como diz a palavra. Agora, do versículo 17 a 20 do capítulo 5, nós estamos falando sobre Jesus e a lei, né? O reino dos céus em relação à lei. Que lei? A lei de Moisés. Que lei? Os livros históricos do Antigo Testamento. Que lei? A palavra dos profetas, dos 17 profetas do Antigo Testamento. Então, olha só como é gostoso ler a Bíblia de uma maneira assim, pensada, sublinhada, meditada, né? A Bíblia não é um livro para você ler. Não estou tirando o mérito de ninguém, nada disso. Mas não é apenas para nós lermos como assim, a leitura da Bíblia em um ano. É bom? É maravilhoso. Mas também, não menos importante, e eu diria até mais importante, é ler a Bíblia meditando nela, pensando sobre ela. Porque, por exemplo, do versículo 17 ao 20 do capítulo 5 de Mateus, tem tanto para falar, tem tanto para nos ensinar, que é maravilhoso quando a gente para, pensa, lê, reflete, ora, porque é especial quando nós passamos a pensar e a meditar. O oriental tem muito disso, né? De meditar, meditação. E a Bíblia, ela não é diferente. Até porque, eu sempre falo para você, a cultura sobre a qual a Bíblia foi escrita é a cultura oriental, não é a cultura ocidental, né? Então a gente, olha só, tem que pegar essas coisas, esses detalhes e desenvolvendo, absorvendo, porque isso faz total diferença. Bom, então do versículo 19 a 20 do capítulo 5 diz assim: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, só para a gente lembrar, ontem eu falei assim, ó, Jesus era um rabino. Nicodemos, em João 3, chama 2 vezes Jesus mestre, né? Ou rabi. É impossível não ver que você é o mestre. Então Nicodemos, o decano do Sinédrio, o homem mais antigo, o homem mais experiente, o homem mais forjado na palavra de Deus, ele reverencia Jesus e diz, porque era assim o cumprimento, ele reverencia Jesus e diz: é impossível não ver que você é o mestre e que você vem da parte de Deus, porque ninguém faria o que você faz se não viesse, se não tivesse uma procedência em Deus. É Nicodemos, o decano, o mais antigo do Sinédrio, que reverencia Jesus e reconhece a autoridade rabínica de Jesus. Bom, se Nicodemos reconhece a atividade rabínica de Jesus, em primeiro lugar, Jesus sabia ler e escrever. Você vai falar, meu Deus, é claro. Não, tudo bem que é claro. Mas na época era muito raro uma pessoa ter a arte da escrita e da leitura. Então Jesus sabia ler e escrever. Segundo, a Bíblia, em muitos momentos dos evangelhos, pessoas, não apenas Nicodemos, chamam Jesus de mestre ou de rabi,
ou de Rabone, ou de Rabino. Ou seja, alguém que não apenas sabia ler e escrever, mas alguém que tinha autoridade mediante a tradição e a cultura judaica para interpretar a lei. Então, quando Jesus fala assim, o meu jugo e o meu fardo são leve e suave, por que ele está falando isso? Porque o rabino, portanto um escriba, portanto geralmente pertencente ao grupo dos fariseus, portanto alguém reconhecido pela sua responsabilidade, né, no manuseio da palavra de Deus, no manuseio da lei mosaica, no manuseio dos escritos proféticos, no manuseio das leituras poéticas, no manuseio dos livros históricos da Torá, do Antigo Testamento, era alguém, eu já falei isso para você, para a cultura judaica. Eu vou falar de alguns judeus ilustres, né? Thomas Edison, não. Isaac Newton, né? O pai da lei da gravidade. Isaac Newton. Sabin, aquele que promovia as vacinas, né? Quem mais? Einstein, Freud. Quem mais? Marx e outros homens ilustres, né, que conhecidíssimos pela humanidade e pela contribuição de suas vidas para a humanidade. Daí se reconhecer que nenhum país na história da humanidade tem mais prêmio Nobel do que os israelenses, né? Os israelenses são, assim, au concurso em relação aos prêmios, ao prêmio Nobel, desde que o prêmio Nobel foi instituído na humanidade. Então, não tem Einstein, não tem Isaac Newton, não tem outros tantos judeus. Eu poderia falar até da indústria cinematográfica, né? Como muitos judeus que compõem a indústria cinematográfica lá nos Estados Unidos, né? E então você tem muitos que na cultura israelense, na cultura judaica, não chega aos pés do rabino, até os dias de hoje. Para você ter uma ideia da importância do valor de uma pessoa assim. Então Jesus era rabino, Jesus era um escriba e Jesus era alguém que interpretava a lei. Então quando Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque eu sou humilde de coração, ele está falando assim, venha para debaixo da cobertura do meu rabinato, em outras palavras. Todas as palavras que Jesus tem aqui no Novo Testamento, todas, e no Antigo também, quando ele se manifesta numa teofania, né, numa manifestação de Deus, é toda ela baseada nas Escrituras. Nem uma vírgula, nem um ponto, nem um acento o Senhor coloca além da própria lei. Então, quando ele fala, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, ele está colocando, entre aspas, o peso dele sobre nós. E ele está nos convidando a fazermos parte desse guarda-chuva, dessa proteção, dessa cobertura chamada Jesus Cristo. Por quê? Porque os rabinos tinham essa autoridade. Eu já expliquei isso para você. Então, tinha um rabino, por exemplo, que andar 3 quilômetros num sábado entre a moradia da pessoa e o templo, né? Porque era um dia de consagração, era o sabá, e o judeu não poderia fazer qualquer trabalho.
É engraçado quando você vai em Tel Aviv, quando você vai lá nas regiões de Israel e você, até o elevador, né? No sabá, o elevador, o judeu não aperta o botão, o elevador vai passando de andar em andar. Então, por exemplo, se a pessoa está no 13º andar, ela vai ter que ir de andar em andar, vai até o 13º, depois se ela tiver que descer de 13º até o primeiro andar. Assim é o judeu, né? Prezando, zelando pela lei. Então, quando Jesus fala assim, Jesus está trazendo para ele a autoridade da interpretação da lei. Mas ele não está falando nada além, ele não está se conflitando com qualquer rabino, não, porque ele tinha autoridade de rabino. Tinha uma autoridade de um escriba. E isso era tão sério, uma vestimenta, uma roupa, só para você ter uma ideia, uma roupa de um fariseu, eu comparo hoje a um preço de um carro. E não é um carro popular, é um carro mesmo, porque a roupa era muito cara, né? A feitura da roupa era muito cara, né? Então era normal, era comum uma pessoa ter uma roupa. Então, na hora de lavar, ela se vestia com um pano, né? Enrolava num pano, ia lavar a roupa, geralmente uma outra pessoa lavava a roupa e ela ficava esperando até a roupa secar para colocar de novo. Só tinha uma roupa, não tinha duas roupas. Então, Jesus tinha uma roupa de um rabino. Tanto é verdade que aquela mulher da hemorragia de sangue, lembra dela? Quando ela pensa e ela coloca no seu coração em tocar ao menos nas vestes de Jesus. Por que ela quer tocar nas vestes de Jesus? Porque Jesus era um rabino, um mestre da lei. Então, como um mestre, as franjas da sua roupa, porque era uma arte, né? A roupa naquele tempo era uma arte, daí ser uma coisa tão cara. Então, as franjas eram 613 franjas na orla das vestes do fariseu, representando os 613 estatutos da lei de Moisés. Então, quando aquela mulher toca na orla de Jesus, ela está tocando e trazendo sobre si exatamente essa cobertura. Eu poderia dizer essa cobertura rabínica de alguém que tinha autoridade sobre a lei e alguém que vivia a lei. E daí a Bíblia diz que o Senhor Jesus para porque ele diz: de mim saiu virtude. Então, quando ele fala assim, que não, aquele pois que violaram destes mandamentos, até o menor, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, Jesus é grande. Não apenas porque ele é o Deus, né? a segunda pessoa da Trindade, não. Mas porque como homem, ele cumpriu e ele foi considerado grande. Haja vista o que acontece em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, que não é esse fórum, mas depois a gente vai ler a respeito, porque ele é aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Em último lugar diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Por que ele fala tanto de escriba e fariseu durante todos os evangelhos? Porque ele era um. Porque ele está, não é apontando o dedo de alguém que está de fora. Ele está, na verdade, trazendo um outro nível sobre a condição rabínica, sobre a condição farisaica, vamos dizer assim. Por quê? Porque o fariseu, durante toda a história, principalmente lá, lembra quando a gente falou de Malaquias?
entre Malaquias e Mateus, nesses 400 anos, o fariseu, o escriba, foi o único grupo realmente dos judaizantes que conservou a lei, conservou o ensino da lei. E como Paulo diz, a lei serve como aio para nos levar ao pleno entendimento. Então eu não posso desprezar a lei. E Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu não vim destruir a lei. Não, eu vim cumprir. E em nenhum momento Jesus revoga nada, mas ele cumpre. Só que ele coloca um nível acima. Para quê? Para que possa exceder em muito os fariseus e os escribas, que é o que ele diz aqui no versículo 20. Glória a Deus, como a palavra de Deus é maravilhosa. E só para a gente lembrar, eu vou deixar 2 textos rapidamente que eu vou ler. Jeremias, a gente já leu em alguns momentos aí dos nossos estudos anteriores, Jeremias 31, de 33 em diante. Jeremias 31, de 31 em diante. Né? Jeremias capítulo 31, do versículo 31 em diante, diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Quer dizer, quem violou a aliança não foi Deus, foi o povo. Quem depreciou ou quem tornou a aliança menor não foi Deus, foi o povo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Um outro texto que eu quero deixar aqui para a gente orar, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que a gente também já leu em outros momentos. Vamos ler de novo. Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra, que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então, o Senhor não apenas promete maravilhosas bênçãos para aqueles que preservam, conservam e meditam na palavra do Senhor, porque Jesus fala que será considerado grande no reino dos céus, mas o Senhor fala que o resultado serão os sinais que seguirão aqueles que buscarem a lei do Senhor em espírito e em verdade. Quando eu leio em espírito, eu falo sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, com certeza. Eu falo sobre o batismo, o mover, né, como alguns dizem. Do lado mais pentecostal fala batismo do Espírito Santo. Do lado mais histórico, tradicional, fala de uma, como é que é falado? De uma expressão máxima do Espírito Santo, né? É isso também. Mas fora tudo isso, fala do Espírito como um sentimento também. Não é? Quando a gente fala, fulano não entendeu o espírito da coisa. Ou seja, ele não entendeu o sentimento.
Ele não entendeu aquilo que vai mais aprofundadamente que a pessoa faz, naturalmente porque ela quer fazer, porque ela se propôs a fazer, porque ela deseja fazer. Então, quando o Senhor fala sobre em exceder em muito os fariseus e os escribas, é porque que agora ele deseja que nós sintamos essa lei, tenhamos essa lei gravada no nosso interior, e que o cumprimento dessa lei não será alguma coisa mecânica, automatizada, alguma coisa externa, alguma coisa hipócrita, como Jesus muito fala em muitos textos. Não, mas é algo que será o meu sentimento, será o meu desejo pessoal, interior, e é isso que faz a diferença. Quando você vai lá em Lucas 24, por exemplo, quando aqueles discípulos vão a caminho de Emaús, ou seja, Emaús ficava diametralmente contrário a Jerusalém, não observando a ordem de Jesus que todos ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, recebessem o batismo, o poder de fogo do Espírito Santo, e eles vão. E a Bíblia fala que Jesus vai conversando e acompanhando. E o que Jesus faz? Agora, né? Eu vou até ler. Agora, já ressurreto, já na sua condição, né, incorruptível, né? Ele diz assim: Lucas 24, versículo 25. Diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Agora Jesus já está numa condição incorruptível, ele já havia ressuscitado e ele permanece ensinando a palavra. Não houve nenhum poder, nenhum raio, nenhum trovão, nem carruagens de fogo, anjos, nada disso. Honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus já está ressurreto. Eu poderia dizer assim, Jesus já largou o casco, né, de carne, de destruição, já havia morrido, já havia ressuscitado. Mas ainda assim, ele permanece cumprindo, falando, exaltando, preservando e sublinhando a palavra do Senhor. Daniel fala assim: um povo que conhece o seu Deus é um povo forte. E é por isso que nós somos uma igreja hoje tão refratária, tão fraca, tão frágil. É exatamente porque nos falta meditar, pensar, refletir e entender que essa palavra é verdadeiramente lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Vamos orar? Colocar diante do Senhor? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos que estão aqui, cada um deles, Magda, Andréia, Walter, também Márcia, Fábio, João, Roseli, Ângela. O Senhor abençoe a Eva, a Cida, filhos, genros, noras. O Senhor abençoe aos netos, aos sobrinhos, ao marido, à esposa, ao pai, à mãe, aos avós, aos tios. Cobre com teu sangue, vem com a tua graça, com a tua glória. Derrama-te, ó Deus, com a tua cura e com a tua saúde. Nós te louvamos por ter condição, por termos assim, Senhor, o privilégio, a sensibilidade de buscarmos a tua palavra. Que essa palavra possa, Senhor, ser sobre nós
aquilo que diz o Senhor Jesus ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas que nós possamos, Senhor, viver desta palavra a par e passo, em conformidade com a tua vontade, em nome de Jesus. Por isso, ó Deus, visita com a tua cura, com a tua saúde, com a tua glória, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e de nada nós teremos falta. Um beijo para você, uma terça-feira maravilhosa, porque você sabe, Deus é com você, então tudo vai dar certo, em nome de Jesus. Deus te abençoe.